artilheiros, fazedores de gols, cara que botavam respeito quando vestia sua camisa, centroavantes que marcaram a história do futebol. Quem são esses caras? Salve galera, esse é o canal MB Arena e sejam bem-vindos. Hoje o tema do vídeo vai ser o seguinte: eu vou falar sobre 8 centroavantes que, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, marcaram a história do futebol. Técnica, visão de jogo, leitura da grande área, posicionamento, caras que revolucionaram essa função de centroavante. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like para ajudar a engajar esse canal a chegar a mais amantes do futebol. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar esse vídeo, eu vou falar sobre o pai de todos. O pai de todos. O pai de todos não. Eu vou falar para você, ele influenciou muito o que é ser centroavante. Ele influenciou muito o que é ser um centroavante. É nada mais, nada menos que Ronaldo Fenômeno. Cara, o Ronaldo Fenômeno ele era coisa de maluco, meu. E tipo assim, no auge, antes da lesão dele, o cara era imparável. Era imparável. Ele tinha uma média alta de gols, se eu não me engano, no Cruzeiro, no PSV e no Barcelona, ele teve quase média de um gol por partida. Ótimo posicionamento, tinha uma arrancada genial. Meu, a arrancada do Ronaldo era muito difícil de parar, cara. Isso foi falado por Baresi, foi falado por Maldini, tá ligado? Foi falado por Costa Curta, Cannavaro, só zagueiro lendário que jogou contra o Ronaldo falar que ele era imparável. E, tipo assim, ele encantou nesses clubes que eu falei pra você, Cruzeiro, o PSV Eindhoven, o Barcelona, Inter de Milão, que pra mim foi o ápice dele, apesar que teve a lesão lá, mas foi o ápice dele no futebol. O próprio Real Madrid, o Corinthians, o Milan também, e a seleção brasileira. Ele é um centroavante que marcou muito, meu. E o Ronaldo, cara, quem viu sabe do que eu tô falando, cara. Eu nunca vi, eu falar pra você, ele era assustadoramente genial. E o primeiro a citar tem que ser o Ronaldo, porque ele influenciou um monte de geração. Tem um monte de vídeos, você pode ver na internet aí que tem jogadores que falam que se inspira no Ronaldo. O Ronaldo. O Ronaldo, todo mundo fala sobre o Ronaldo, que o Ronaldo, ele na seleção da bola de ouro, titular por um acaso, tá ligado? E o primeiro centroavante que eu vou citar aqui agora é o Ronaldo. Já o segundo centroavante que eu vou citar pra vocês, cara, é o Romário. O eterno camisa 11. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O Romário, o bicho era sensacional demais, mano. Era brabo demais. E tipo assim, o Romário, ele falava e cumpria o que ele falava. Ele não era um jogador de bebê, ele não era um jogador de coisar, ele quebrava a noite, sim. Só que, mano, o negócio dele era a mulher. Mas falar com você, o que esse cara jogava? A leitura dele da grande área era genial. Você tem uma ideia? O Romário, ele foi titular, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 3 vezes. 3 vezes foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. E, tipo assim, a torcida do Vasco, do Flamengo e do Fluminense comemorou muito isso. Ele também foi artilheiro 7 vezes do Campeonato Carioca, por 3 camisas diferentes. Insano isso, né? Fora a Copa do Mundo, que ele, mano, foi brabíssimo, tá ligado? A passagem dele no PSV também foi bravo, foi outro que passou pelo PSV também. Aí você fala, pô, você citou o Ronaldo no PSV e o Romário no PSV. Lembrando que o PSV era timaço na época, tá ligado? E o PSV, se eu não me engano, uns anos atrás,
tinha ganhado a Champions League. Mas voltando, o Romário, ele brilhou por muita. Milagre que ele não jogou no Botafogo, cara. Foi o único time assim que ele não jogou assim no Rio de Janeiro. Mas tirando isso, ele cavava gol, um faro, tá ligado? Dentro da área ele se posicionava muito bem. Cara, o zagueiro poderia ter 1 metro, 2 metros, meu, ele conseguia subir mais alto do que os caras e fazer gol. Meu, o Mário era sensacional e eu não posso citar essa lista de centroavantes sem falar do Romário, porque o Romário, ele sim era um baita centroavante. Se você viu o Ronaldo jogar, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia, porque eu falar pra você, ele foi mágico em todos os times que ele passou. E se você viu o Romário jogar, ou se o Romário jogou no teu time, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, porque eu queria que o Romário jogasse no Corinthians, mas infelizmente não teve essa oportunidade. A única coisa que eu vi do Romário do Corinthians, o Romário cravando o gol contra o Corinthians, mas fazer o quê? Faz parte, né? Outro centroavante que eu vou citar aqui agora, eu não vi. Só que ele jogou no Milan num time que eu gosto. Cara, é o Marco Van Basten. Marco Van Basten, cara, o cara era sensacional. Eu acho que, tipo assim, ele tinha tudo que o centroavante precisava ter: técnica, faro de gols. Cara, e ele era muito brabo. Eu acho que um pouquinho antes do Ronaldo, ele foi ele que deu aquela revolucionada do que é ser um centroavante. Cara, ele brilhou pelo Milan, ele brilhou pelo Ajax, ele brilhou também pela seleção dos Países Baixos. Cara, foi sensacional. Tipo assim, foi sensacional. Tem um gol marcante dele na seleção dos Países Baixos, que ele chuta a bola sem ângulo, a bola vai direto pro gol, cara. Fora as vezes que ele foi muito artilheiro, tá ligado? Meu, tem uma temporada dele, se eu não me engano, no Milan, que ele tem uma média de 1 gol por partida, cara. 1 gol por partida. Tipo assim, ele tinha um faro muito apurado. Tipo assim, eu vi muitos vídeos dele, tipo assim, vi comentaristas, ex-jogadores falando sobre Marco Van Basten, o quanto ele foi gigantesco no futebol, que foi atrapalhado por lesões, tá ligado? Se eu não me engano, ele aposentou com 29 anos, tá ligado? E, tipo assim, todo mundo falava que ele era o cisne da asa quebrada, tá ligado? Jogava muito, era o futebol que ele praticava, que ele jogava, que ele desempenhava em campo. Era bonito, só que as lesões atrapalhavam ele. E eu vou falar pra você, e ele tem 2 Champions League, as 2 Champions League que ele ganhou, se eu não me engano, foi pelo Milan, jogando muito, sendo o bola de ouro mesmo, ou tipo assim, sendo bola de ouro unânime, tá ligado? E tipo assim, eu tenho que citar o Marco Van Basten, porque ele foi gigantesco, não só para a história da seleção dos Países Baixos, mas sim também pela seleção, pelo time do Milan, que era o timaço, que era o Milan dos holandeses, que faz. E também pelo Ajax, também que ele marcou sua história no Ajax. E se você, que é mais antigo, assistiu o Marco Van Basten ou ouviu falar do Marco Van Basten, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia aqui, que vai ser da hora. E antes de ir pro próximo, se já deixou o seu like, já se inscreveu no canal? Não? Pô, fortalece o rolê aí, pô. Aproveita, desce um pouquinho, desce e faz o curta, comenta e compartilha com os amigos antes de voltar pro vídeo. E dá aquele joinha, hein, pra fortalecer o rolê do canal. Voltando. E outro cara que eu vou falar pra vocês, cara, quem assistiu sabe o quanto esse cara foi marcante pra história do futebol, que é o Gabriel Batistuta. O Gabriel Batistuta, meu. O Gabriel Batistuta, velho. O bate-gol, como os caras falavam. Cara, a primeira partida que eu vi dele foi na Fiorentina, cara. Cara, era lendário de bola. Era brabo demais, cara. Era brabo demais, velho. Jogava muito, mano. Jogava muito. Tinha faro de gol. Cara, o cara era brabo. Tanto na seleção argentina quanto na Fiorentina. Depois ele foi pra Roma. Se eu não me engano, ele tá no último título. Acho que ele tá no último título italiano da Roma. Faz tempo, hein, Roma? Faz tempo, hein?
E eu vou falar pra você, o Batistuta, ele tinha faro de gol, ele tinha uma leitura do meio campo. Ele não era aquele centroavante habilidoso, que nem Ronaldo, Van Basten, tá ligado? O Romário. Mas ele era brabo, mano. Ele era inteligente, tá ligado? Bote um posicionamento, uma baita patada de direita, tá ligado? Ele tinha uma, uma boa leitura de campo. Do que ele era um centroavante bem inteligente, tá ligado? Ele tinha uma baita leitura ali da grande área e cravava muito gol, meu. Se você viu o Marco Van Basten, com aquela camiseta bonita da Fiorentina com o patrocinador da Nintendo, quem manja de futebol sabe que camiseta lendária é essa que eu tô falando. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Ou se você é mais antigo e viu o Marco Van Basten, deixa aqui nos comentários, porque eu vou falar pra você, é um dos caras que eu queria ter visto com a camiseta do Milan, porque o Milan dos holandeses, cara, o Milan dos holandeses chegava na Champions League e tocava o terror, velho. Tocava o terror. E uma pausinha que eu esqueci de falar pra vocês, Marco Van Basten, se eu não me engano, ele foi artilheiro da Taça dos Campeões e da Champions League. Artilheiro. Ou seja, ele foi artilheiro da Champions League da era antiga e a Champions League da era moderna, né? Fica a curiosidade. Outro gigante da grande área, cara, eu vou falar pra você. Ele não era só gigante da grande área, não. Esse vai causar polêmica, já vou falar o nome dele, que é o Ibrahimovic. Mano, o que o Ibrahimovic jogou, cara, é coisa de maluco. E eu vou falar uma coisa pra você, mano. Tipo assim, em técnica, a habilidade de fazer gol bonito, o Ibrahimovic tem que ser muito citado, cara. Tipo assim, gols acrobáticos, gols de escorpião, aquela bike que ele fez que ele tava jogando com a seleção sueca contra a Inglaterra. Meu, golaço, velho. Golaço, mano. Golaço, tá ligado? Que ele mete uma bike. Mano, golaço, cara. Isso foi sensacional. E o Ibrahimovic, ele tá bom que ele é um jogador que causa um pouco de polêmica o modo que ele é. Tá ligado? Tipo assim, eu sou um monstro, esses negócios. Eu acho que até o encerramento de carreira dele, que ele falou pra torcida, não lembro o time, ele falou assim: a melhor coisa que vocês viram nos últimos anos foi a minha apresentação. Os caras reclamou porque terminou, tava demorando pra começar o jogo, se eu não me engano. E, cara, isso aí foi engraçado demais. Ele tinha essas pérolas, mas eu vou falar uma coisa pra você: o Ibrahimovic também era bom, era um baita centroavante, era artilheiro, cravava demais, cravava muito, 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 muito. E merece citado nesse vídeo aqui, cara. Vou causar polêmica? Vou causar polêmica. Só que, cara, quem viu o Ibra no Paris Saint-Germain, quem viu o Ibra na Inter de Milão, no Milan, na primeira passagem, e o Ibra até no Barcelona. Até no Barcelona ele foi bem, bem. Só que o problema dele é que ele arrumou treta com o pai do time e com o filho do dono do time, tá ligado? Era o Guardiola e o Messi. Cara, se arrumar treta com os dois, desculpa, mano. Tá ligado? Aí é problema. Mas o Ibrahimovic, ele era um baita centroavante. Isso é inegável. Eu ouvi ele muitas vezes com a camiseta do Milan, jogando muito, travando demais, brabo em fazer pivô e chutar pro gol. Chutar pro gol, ele é brabo demais, mano. É sensacional, tá ligado? Aquele gol de escorpião, aquele bicicletas acrobáticas, meu, ele era brabo demais, cara. Eu tenho que citar o Ibrahimovic. Pena que ele não ganhou a Champions League, mas no ano que ele saiu do time, mano, isso que é uma parte que eu acho engraçado do Ibrahimovic. Depois que ele sai do time, o time é campeão. Exemplo, Inter de Milão, Barcelona. É brincadeira, velho. O próximo que eu vou falar agora é o. Meu, esse jogador, eu vou falar pra você, ele tá ainda em atividade. Eu vou falar pra você, ele é brabíssimo, que é o Robert Lewandowski. O Robert Lewandowski,
Cara, eu vou falar pra você. Agora não, que ele tá em processo de encerramento de carreira. Mas mesmo assim, ele crava demais, cara. Crava demais. Se eu não me engano, na Bundesliga, se eu não me engano, foi 4 ou 5 vezes que ele teve uma média de mais gols do que partida. Apesar que eu não gosto de colocar a Bundesliga como parâmetro, porque a distância do Bayern com os outros times é coisa de maluco, tá ligado? É troceira de maluco, tá ligado? Tipo assim, a discrepância é gigantesca. Antes eu gostava de assistir Bundesliga, hoje eu não assisto mais porque eu sei quem vai ser campeão é o Bayern. Mas mesmo assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Robert Lewandowski joga muito, é um baita centroavante, ótimo posicionamento dentro da área, sabe? Ele não precisa driblar, tá ligado? Não tem necessidade de driblar. A única necessidade que ele tem é de cravar, e isso ele faz com uma maestria gigantesca. E o Robert Lewandowski, além de ser um baita centroavante, é um centroavante inteligente, com um ótimo posicionamento dentro de campo, faro de gols. E eu vou falar uma coisa pra você, e era pra ter sido 2 vezes melhor do mundo. Uma delas não foi por causa da pandemia, mas, cara, jogadoraço, jogadoraço. Quem já viu o Lewandowski, deixa nos comentários aqui. Se você é torcedor do Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, ele jogou muito no Borussia Dortmund, levou até o Borussia Dortmund para uma final da Champions League. Infelizmente não ganhou, mas travou bem, porque aquele time ali do Borussia Dortmund era bom. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Ou se você viu o Ibrahimovic, até você mesmo que fala assim, nossa, Ibrahimovic é um baita jogador, só que eu não suporto a personalidade dele. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia aí. E falar em centroavante, outro que eu não posso deixar de citar, cara, o Samuel Eto'o. Se você viu o Samuel Eto'o jogar ali no Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, cara, coisa de maluco. Falar do Ronaldinho do Barcelona no Ronaldinho Gaúcho, cara, sem falar do que o Heitor gravava demais, fazia muitos gols ali, cara, e era muito importante para o time. Coisa de maluco, tá ligado? Tipo assim, ele foi mágico demais no Barcelona, fez gols decisivos, foi decisivo em muitas áreas do Barcelona. Se eu não me engano, ele foi bem na última Champions League que ele jogou com o Barcelona. Se eu não me engano, foram campeões. E ele era um dos melhores jogadores do time. O Pepe Guardiola descartou ele, tá ligado? Na verdade, o Pepe Guardiola, ele tem um histórico. Ele é um bom treinador, brabo, brabíssimo. Só que ele tem um ponto que eu não gosto do que ele faz. Ele descarta todos os ídolos do clube. Todos os ídolos do clube, ele que já tá com o jogador consolidado, que já tá lá, ele descarta todos. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mais pra frente. Mas voltando, o que acontece? Ele foi pra Inter de Milão. Pô, foi descartado pelo Barcelona. Será que eu vou jogar? Jogou muito na Inter de Milão. Ele era sacrificado como lateral direito, era sacrificado direto como lateral direito. Só que a parada é o seguinte, eu não faria isso aí, mas a Champions League que ele fez pela Inter de Milão, que ele foi campeão em 2010, era sensacional. Sensacional, ele jogou muito. Ele, se eu não me engano, era o segundo ou terceiro melhor jogador do elenco. Não, era o segundo melhor jogador do elenco. O primeiro era o Snyder. Cara, e Samuel Eto'o tem que ser citado não só pelo tanto de gols que ele fez, por passagem marcante no Barcelona, Inter de Milão, no Zaragoza. Ele cravava demais, tinha ótimo faro de gol, era habilidoso, sabia driblar, ele era inteligente, era bom no 1 contra 1, 2 contra 1. Tipo assim, o Samuel Eto'o, ele tem que ser lembrado como um dos melhores centroavantes que já passou pelo futebol internacional. E ele marcou também a minha adolescência. Quando eu assistia jogo de futebol, eu ficava, caraca, esse cara corre muito, nossa, ele é habilidoso, nossa, ele crava muito. E eu tenho que citar Samuel Eto'o, porque Samuel Eto'o é gigantesco demais. E o último que eu vou falar nessa lista,
Cara, é o Davi Villa. O Davi Villa pode ter contestamento? Pode contestar. Pode contestar aí nos comentários aí que eu vou ler e a gente vai trocar essa resenha. Mas quem lembra? Quem viveu a época, tá ligado? Ali de 2000 até 2015, mais ou menos, até 2014, não, 2013. Se você viu o Davi Villa, você sabe o que eu tô falando. Ele não podia ser o mais habilidoso, o mais encantador, assim, de saber fazer jogadas, essas paradas. Mas o que esse cara, o posicionamento dele dentro da área, era coisa de maluco. Tanto que a seleção espanhola, na Copa do Mundo de 2010, muitas vezes o Davi Villa aparecia do nada. Tipo assim, ele tava escondido entre os zagueiros e aparecia do nada, gol. Tá ligado? Ou na Champions League, quando ele foi campeão pelo Barcelona, se eu não me engano, ele aparecia do nada. Aparecia do Neida, ele aparecia e tá ligado? E ele é um centroavantaço. Mano, ele era baita centroavante, cara. Eu tenho que citar ele nessa lista, cara. Quem viu, quem assistiu e quem tem noção do que eu tô falando, cara, se você não tiver noção, vai lá no YouTube e coloca Davi Villa Skills, o Davi Villa Highlights, o Davi Villa Saragossa, no Valência que eu esqueci de falar. No Valência ele jogou muito, jogou bem pra caramba e fez gol. Se eu não me engano, ele levou o Valência uma vez, longe pra caramba na Champions League, se eu não me engano. Cara, cravando pra caramba, cravando gol. E, tipo assim, ele não era o mais refinado, mas ele era o mais efetivo, um dos mais efetivos que eu já vi jogar. E eu tenho que citar o Davi Villa nessa lista. E se você viu o Samuel Eto'o do Barcelona do Ronaldinho, deixa aqui nos comentários que eu vou falar pra você. Esse, se você viu, você sabe o que eu tô falando. Agora, se você não viu, olha os highlights dele no YouTube. Os highlights é meio mentiroso. Sim, para alguns jogadores, pro Samuel Eto'o não. Porque esse era brabo demais. Ou se você viu o Davi Villa e fala, pô, mano, Davi Villa era um baita centroavante, cara, tá demais, ótimo camisa 9. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Pessoal, 8 nomes que marcaram o futebol mundial, 8 jogadores que cravaram o seu nome na história dos clubes que eles passaram. Ronaldo Fenômeno, que, cara, lá pra você, o Ronaldo Fenômeno, a seleção brasileira, na Inter de Milão, que para mim foi o ápice dele, cara, coisa de maluco. O Romário, as suas artilharias por todos os clubes que ele passou, o faro de gol, o cravar que ele seria o cara do Tetra, bravíssimo demais. O Van Basten, na seleção dos Países Baixos, o seu faro de gol, a sua genialidade, tá ligado? O Batistuta, que era brabo demais, gigantesco demais. Quem viu o Batistuta da camiseta da Fiorentina vai saber do que eu tô falando. Ou se você viu Ibra, Leva, que ainda tá em atividade, Leva, ou se você viu Samuel Eto'o, Davi Villa, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia sobre futebol, cara. Eu falo pra você, aqui nesse canal a gente gosta muito de nostalgia, nostalgia que não vai faltar. Mas se você já chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal para esse vídeo chegar a mais amantes de futebol, a mais amantes de nostalgia sobre futebol, a mais amantes de quem gosta mesmo do futebol raiz. Aqui a gente gosta de futebol raiz. E clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos. E uma pergunta, você sabe quem são os 10 maiores batedores de falta de todos os tempos da história do futebol? Não? Clica no card que eu espero estar acertando. Clica no card aqui, ó. Você vai ver os 10 maiores batedores de falta de todos os tempos da história do futebol. Ou se você fala assim, cara, o que será que aconteceu nesse jogo do Palmeiras? E aí ele deu esse jogaço que foi épico demais dentro do Allianz Parque. Você não viu? Tem um card de um vídeo bem aqui em cima e fala sobre mais o que aconteceu nesse jogo. E eu já vou me despedindo de vocês.
Até o próximo vídeo e falou, amantes do esporte, é o nosso querido futebol.